são assim. Os rapazes difíceis de Hollywood, já a seguir no Bio. Mas sinto-me envergonhado. Letrista ácido com um sentimento de humor mordaz, Eminem é dos artistas de hip-hop que mais venderam na década passada. Quando Eminem agradou, foi com força. Na primeira semana vendeu 1,7 milhões de discos. Mas antes da fama, teve uma infância árida, com uma mãe solteira e quase perdeu a vida nas ruas de Detroit. Ao que parecia, ficaria com danos permanentes nos nervos. A sua vida foi uma batalha contínua contra rivais no rap, contra manifestantes revoltados. Numa época da correção política, ele era uma bomba nuclear. E contra a própria família. Ela disse que queria que tivesse o Eminem a morrer e não o Ronnie. Para recuperar todo o terreno, até por fim conquistar o mundo do hip-hop. Embora fosse visto como controverso, o seu talento destacava-se sempre. É isso que faz os grandes artistas. Não tenho de fazer cedências no meu estilo por ninguém. Eminem. Em 1997, o rapper Eminem tinha passado quase uma década a tentar ser conhecido no mundo impiedoso do hip-hop, com pouco êxito. Tinha 26 anos, sem emprego nem casa, e tinha uma filha de 1 ano para sustentar. Na noite de 27 de outubro de 1997, Eminem teve a oportunidade de mostrar as suas aptidões numa batalha impiedosa de hip-hop, chamada as Olimpíadas do Rap. As Olimpíadas eram um grande acontecimento, iniciado em Los Angeles pela ativista do hip-hop Wendy Day. Era um concurso onde se reuniam os melhores controladores do microfone para porem à prova as suas aptidões de estilo livre. O vencedor recebia uns meros $500 e um relógio Rolex de imitação. Porém, a situação financeira de Eminem tinha se tornado tão desesperada que até um prémio tão mísero significava tudo para ele. Precisava de ganhar, precisava desse dinheiro e do Rolex que queria vender para sustentar-se mais umas semanas. De certeza que para ele era ou vai ou racha. Porém, como intruso branco onde quase só havia concorrentes afro-americanos, Eminem estava decididamente deslocado. Era um rapaz branco, magro, de Detroit. A reação geral foi do tipo, ora, deixa-te disso. Mas então, Eminem pegou no microfone. Penso que quando cantou as pessoas ficaram pasmadas. Em pouco tempo perceberam que ele tinha qualquer coisa. Em um minuto perceberam, ele tornou-se o favorito. Mas não conquistou só o público. Nessa noite, Eminem recebeu um prémio que não esperava. Não era a primeira vez que Eminem enfrentava muita adversidade. Toda a sua vida tinha sido uma série de duras batalhas. Eminem nasceu Marshall Bruce Mathers III em 17 de outubro de 1972, na pacata cidade de St. Joseph, no Missouri. E, embora a paisagem fosse bucólica, a educação do jovem Marshall foi tudo menos pacífica. Todos sabem que a infância do Eminem não foi muito boa. A mãe teve-o ainda muito nova. E o casamento dela durou pouco e foi abusivo. Debbie Nelson tinha apenas 15 anos quando casou em 1970 com Marshall Bruce Mathers Jr., um operário fabril de 19 anos. Pouco depois de nascer o bebê Marshall, Debbie deixou o marido, afirmando que ele se tinha tornado imprevisível e abusivo. Nos anos seguintes, ela e o filho pequeno levaram uma vida transitória em todo o Midwest. Teve muitas casas e muitas vizinhanças, vivia com parentes durante alguns períodos, e a mãe, ora tinha emprego, ora não tinha, por isso ele nunca teve alicerces sólidos. Como a Debbie não tinha muita instrução, nem muito apoio, não havia muito dinheiro. Era mau. É difícil fazer-se amigos quando se está sempre a mudar de sítio e de escola. É salvo de embirração, ou fazem-se novos amigos, ou fica-se sozinho, e vai-se fazendo a escola e vivendo. Já no início, Marshall tinha formado uma ligação forte com pelo menos um familiar. Tornou-se muito amigo de Ronnie, o irmão da Debbie.
que foi a única relação do tipo paterno que o Eminem teve. Alguém com quem ele podia falar da vida e das raparigas enquanto crescia. Era um exemplo de força e coragem perante as dificuldades. Para ele foi muito importante. Mas Ronnie não concedeu a Marshall só um muito necessário sentido de estabilidade. Também deu a conhecer ao jovem de 11 anos a música que lhe definiria a vida. O tio Ronnie deu a conhecer ao Eminem o hip-hop. Ofereceu-lhe as primeiras gravações de rap. As primeiras coisas que ouviu foram o LL Cool J e depois o Big Daddy Kane e o Slick Rick. O Ronnie teve muita influência por fazê-lo conhecer esses artistas e o hip-hop. Quando Marshall estava a criar amizade com Ronnie, foi mais uma vez desenraizado. Quando a avó de Debbie despediu que a ajudassem a tratar do namorado doente, Debbie e Marshall mudaram-se para Michigan. A nova casa influenciou muito Marshall de formas muito dolorosas. O Eminem cresceu junto de muitos negros em Detroit, de muitos miúdos negros da classe operária, que o fizeram passar maus bocados. Era branco e pequeno e a mãe não ganhava. Ele tinha de comer os almoços gratuitos dos miúdos pobres da escola. Para o Eminem, muitas das dúvidas normais dos adolescentes acerca da sua identidade provinham da sua etnia. Ele contou-me que tinha levado para o centro comercial um medalhão africano. Perguntei-lhe se lhe tinham batido. E ele respondeu que sim, muito. O bullying culminou num ataque que quase pôs fim à vida do jovem Marshall. Ele era importunado muitas vezes. Havia um grandalhão que não o deixava em paz. Um dia de inverno, no pátio, foi longe demais e agrediu o Eminem com um pedaço de gelo, o que fez com que este perdesse os sentidos. Ao cair, bateu com a cabeça no pavimento. Marshall foi levado de urgência para o hospital, onde esteve em coma vários dias. Ninguém sabia se recuperaria. Ao que parecia, ficaria com danos permanentes nos nervos e talvez viesse a exigir cuidados especiais. 5 dias depois, Marshall recuperou a consciência. Durante um ano faltou às aulas, para recuperar, entregue aos cuidados da mãe e a tomar medicamentos contra ataques epiléticos. Por fim, Marshall recuperou, mas os efeitos subsistiram. Durante meses, teve ataques de pânico sempre que via alguém parecido com o seu agressor. E o incidente fez o adolescente já reservado tornar-se ainda mais introvertido. Mas foi aos 14 anos que descobriu um passatempo solitário no hip-hop. Começou a praticar rimas. Lia o dicionário e escrevia rimas toda a noite. Há umas fotografias muito engraçadas de que o Eminem já falou. Dele ao espelho, como se fosse uma rapariga da escola a cantar para uma escova de cabelo. E em vez de cantar coisas de grupos de rapazes, faz rap. Era o que lhe dizia alguma coisa. Já aos 14 anos, Marshall não via no rap um simples passatempo. Era dedicado à arte do rap. E até inventou para si mesmo um nome artístico do hip-hop, M&M, as iniciais do seu nome. Ele fala do muito tempo que passava a praticar. Começou religiosamente a compor todas as noites, a exercer a arte de escrever rimas. Na zona dele havia um circuito de atuações de jovens talentos e ele começou a ir lá regularmente. Não tinha muita confiança em si mesmo. Foi aí que conheceu o Proof. Proof era de Sean Holton, um adolescente negro que estava noutra escola, mas vivia no mesmo bairro da família Mathers. Quando os dois se conheceram, em 1986, Marshall encontrou o seu primeiro grande amigo e também aficionado do hip-hop. O Eminem tinha concebido um folheto para um concurso de talentos e ofereceu um exemplar ao Proof. O Proof tinha-o abordado com uma atitude do tipo, mas quem és tu? E o Eminem começou a fazer rap para ele ouvir. Como ele e o Proof tinham estilos de rap muito parecidos, tornaram-se logo amigos. Logo que ele e o Proof se tornaram amigos, este, que estava noutro liceu, levava-o lá disfarçadamente à hora do almoço, pois a essa hora todos faziam freestyle. O Proof apostava com eles que não venceriam um miúdo branco, porque o Eminem era branco. E se tornou logo notado, para dizer o mínimo. Tinha ali um companheiro de armas, alguém que partilhava a sua obsessão pelo hip-hop, pela cultura e tipo de vida hip-hop. Eu nem diria que o Eminem e o Proof eram amigos. Penso que eram como irmãos e que o seu relacionamento era a outro nível. Era o que o acompanhava enquanto ele se desenvolvia como rapper e sonhava ser famoso.
Eminem refinava em casa as suas aptidões, indo a alguns concursos de talentos e experimentando rimas no pátio de recreio da escola. Para ganhar credibilidade nas ruas, teve de levar as rimas para o underground do hip-hop de Detroit e batalhar. Em 1987, Marshall Mathers e a sua mãe solteira Debbie tinham levado uma vida transitória durante 15 anos, até por fim irem para a grande Detroit. Ainda adolescente, Marshall sentia-se realizado na música hip-hop e tinha encontrado o cúmplice perfeito, o fanático do rap de Sean Holton, conhecido pelos amigos como Proof. Mas o amor de Eminem pelo rap era igualado por outra obsessão: Kim Scott. O Eminem e a Kim tinham começado a namorar-se ainda muito jovens. Ela era loura e alta, não era exótica nem famosa, era uma rapariga como muitas outras. Creio que o Eminem disse que estava a dançar sem a camisola em cima de uma mesa e que, quando ela entrou, ele achou incrível. Quando a Kim e o Marshall se conheceram, a centelha foi forte. Houve amor, se quisermos dizer assim. Gostaram muito um do outro. Além do Proof e de escrever rimas, ele pouco tinha na vida. Naquela altura, o seu relacionamento com a mãe estava a desintegrar-se. Para Marshall, Kim foi um amparo, enquanto o relacionamento com a mãe, Debbie, se tornava mais instável. Se ele era posto fora de casa, eu acompanhava-o até ele encontrar um sítio onde ficar. Ou se eu era posta fora de casa, ele ajudava-me. Era uma ligação muito próxima. É difícil saber o que se passava com a Debbie e o Marshall. Eles eram como que adversários. Penso que foi numa altura em que ela estava sem trabalho. Ele diz que ela teve vários namorados que não prestavam, que vivia da assistência social e tomava muitos comprimidos. Ela diz que ele foi criado numa casa sem tabaco, nem álcool, nem droga, e que ela foi sempre uma ótima mãe. O Proof dizia que nunca sabiam o que a Debbie faria. Um dia podia chegar a casa com as compras, fazer um jantar para os amigos e ser muito boa mãe. Outro dia punha todos na rua, incluindo o Marshall, de quem atirava as roupas pela janela. Não o abandonava nem descurava a família. Mas era uma mãe solteira que se esforçava por pagar as contas e por mantê-los unidos. Com as tensões a aumentar em casa dos Mathers, em 13 de dezembro de 1991, Marshall recebeu uma notícia devastadora. Ronnie, o tio de quem ele era muito amigo, morreu ainda novo, antes de ele ter 20 anos. O Ronnie matou-se por causa do rompimento de uma relação. Tinha ficado muito desgostoso e não aguentou mais. Penso que foi devastador para ele, porque o tio era o único homem em quem ele acreditava e confiava, e que o tinha feito conhecer o mundo. Quando Ronnie se matou, ele ficou desnorteado. O Em sentiu-se tão desanimado que ficou na cama. Nem foi ao funeral no Missouri, mas a mãe foi. De lá ligou para ele e os dois começaram a discutir ao telefone. A Debbie disse que queria que tivesse sido o Eminem a morrer e não o Ronnie. Foi a gota que fez transbordar o copo entre os dois. A relação fraturou-se e não voltou a ser como era. Muita dor, muita rejeição. Lembro-me de perguntar-lhe quem te amou na infância. Ele ficou a pensar quem teria sido. Com 19 anos, Marshall parecia estar à deriva. Depois de chumbar 3 vezes o 9º ano, desistiu do liceu e conseguiu trabalho num restaurante local. Problemas graves com a mãe tinham-no deixado alienado na sua própria casa, até que Proof o acolheu numa nova casa em pleno underground do hip-hop de Detroit. O Maurice Malone, que é estilista, tinha uma loja que chamava a Loja do Hip-Hop, onde não só vendia o vestuário que criava, como também aos fins de semana organizava batalhas de hip-hop. Todos os sábados ele desimpedia a loja e tirava de lá a roupa. Abríamos o microfone e deixávamos os miúdos atuar. Geralmente o controlador do microfone era o Proof. Alguém começava a rimar e mais alguém começava a desafiá-lo. Um tinha de fazer troça do aspecto do outro e do seu modo de agir. Como aquilo era a competir, quem ganhasse numa semana e na seguinte seria o vencedor, e era quem teria de ser derrotado.
Quando Proof convidou Eminem para as batalhas de sábado à noite, o miúdo branco de 23 anos do Missouri conseguiu o muito necessário prestígio junto do público cético. A sua amizade com o Proof foi para ele uma vantagem no panorama hip-hop de Detroit. Ele precisava de alguém, talvez de um colega afro-americano para ter alicerças. Tendo passado grande parte da juventude em conflito com uma pessoa ou outra, Marshall deu-se bem nessas guerras de palavras. Quando temos esses antecedentes, se há um atrito com alguém que possa ser um alvo do que sentimos, tornamos uma fera para esse alguém. Mas os seus primeiros esforços nos despiques amadores de estilo livre foram tudo menos auspiciosos. Nessa época, o estilo dele era um estilo de rap trava-língua, muito rápido, com tantas palavras quanto possível numa frase. Por vezes ele saía do compasso e o público não gostava e vaiava-o. Sem se intimidar, Eminem voltava semana após semana para aperfeiçoar a sua arte. O Eminem não falava muito. Subia ao palco e todos perguntavam quem era aquele branco calado. Então ele pegava no microfone e começava a desfazê-lo. Depressa percebeu como conquistar com humor um público hostil e criou a singular retórica rap que faria dele um campeão do estilo livre. A loja do hip-hop não foi apenas terreno de formação. Para o jovem Marshall Mathers, cuja verdadeira casa o tinha deixado ficar mal de tantos modos, tornou-se uma segunda casa. Entretanto, a sua vida familiar tornava-se cada vez mais complicada. No dia de Natal de 1995, Kim teve a filha de Marshall, Hailey Jade. Marshall, com 23 anos, ficou felicíssimo, mas ser pai trouxe-lhe novas responsabilidades e novas lutas. Logo que soube que ia ser pai, mudou. Passou a trabalhar o dobro. Tinha vários empregos em que procurava escrever rimas e ir a vários sítios promover-se. Mas em 1996, parecia que a má sorte de Marshall Mathers poderia mudar. Foi a uma estação de rádio local onde deixavam rappers locais fazer freestyle. Os produtores locais, os irmãos Bass, ouviram-no e acharam-no com interesse. Ligaram logo para a estação e pediram que os deixassem falar com ele, pois queriam saber quem ele era. Acabaram por convidá-lo a ir ao estúdio deles. Produziram o que viria a ser o primeiro álbum gravado dele, Infinite. Infinite era a sua fita de demonstração, que acabou por ser convertida em disco. Saiu localmente, regionalmente. Não são canções plenamente desenvolvidas. Eles não tinham dinheiro nem tempo. Não creio que ele soubesse ao certo o que pretendia dizer. As letras eram do tipo: reencontro-me em Deus e Deus vai salvar-me do emprego do Little Caesars Pizza. Eram coisas descabidas. Infinite não tornou Eminem num sucesso repentino. O álbum nem vendeu os escassos 1000 exemplares que os irmãos Bass tinham prensado. Mas Marshall não desanimou. O fracasso inspirá-lo-ia a criar um novo alter ego do hip-hop, e esse alter ego faria dele uma estrela. Em 1996, a vida pessoal de Eminem estava em tumulto. O relacionamento com a mãe tinha se tornado um combate, e ele e a namorada Kim esforçavam-se para sustentar a filha recém-nascida. Trabalhava como cozinheiro. Ambos se tinham esforçado para terem uma casa numa parte má da cidade, onde um viciado em crack lhes arrombava constantemente a porta, balas entravam por vezes pela janela e coisas assim. Eles mal ganhavam para sobreviver. Embora o jovem de 25 anos estivesse a tornar-se presença regular no panorama hip-hop de Detroit, a sua carreira em disco demorava a arrancar. O primeiro álbum, Infinite, não tinha chegado a lado algum. Não resultava e ninguém queria saber. Fracassou. Com a carreira estagnada e a vida pessoal a desmoronar-se, Marshall tinha de fazer qualquer coisa. Foi aí que criou o alter ego do hip-hop chamado Slim Shady. Foi preciso como que um catalisador de todas as pressões para que ele percebesse como dizer o que queria dizer. Slim Shady é a fera que diz exatamente o que quer e o que sente, sem rodeios. Eminem é o rapper e Slim Shady é o instinto, a raiva. O tipo que quer cortar-nos a garganta, mas que também nos faz cair da cadeira a rir.
Eminem apresentou a sua nova persona no disco de 1996 de Slim Shady EP. Ninguém estava a salvo dos seus brutais ataques pessoais, nem o amor da sua vida. Na canção Just the Two of Us, ele pega na sua ideia de canção de amor, vira do avesso e escreve acerca de coisas horríveis, sinistras. Estava a ter problemas com a Kim. Nessa canção, decidia pôr a filha, ainda bebê, no assento dianteiro e levá-la ao lago para lá deixar o cadáver da mãe, que levava na bagageira. Muito diferente mesmo. Eminem tinha esperança em que The Slim Shady EP atraísse fãs e talvez a atenção de uma editora discográfica importante, mas também não vingou e vendeu apenas 5.000 exemplares. Mas ele ganhou uma fã importante, o Andy Day, que tinha feito carreira a tornar conhecidos e a aconselhar profissionalmente jovens artistas de hip-hop. O M estava numa conferência de música em Detroit e chegou ao Andy Day, a chefe da coligação de rap. O M entregou-lhe uma fita de demonstração, cumprimentou-a e entregou-lhe a fita. Fomos para o meu carro e pus a cassete a tocar. Ao chegar a meio da primeira canção, vi que era inacreditavelmente boa. Aquele miúdo sabia rimar a sério. Voltámos para trás, atravessámos o separador da autoestrada. Ela convidou o Eminem a ir a Los Angeles participar nas Olimpíadas do Hip Hop, que seria um melodrama muito tradicional do tipo batalha do hip hop. Eminem não podia recusar o convite. O despique prometia um primeiro prémio de $500, dinheiro que lhe faria muito jeito. Na noite antes de vir de avião para Los Angeles, Eminem viu a sua vida descer novamente muito baixo. Foi um momento do tipo última oportunidade, sem dúvida. Ele tinha sido despejado e a Kim tinha ido viver para a casa dos pais com a Halle. Ele conta a história da noite da véspera em que devia ter apanhado um avião com o bilhete comprado pela Kim para ir para Los Angeles. Arrombou a porta, deitou-se no chão, dormindo ao frio, levantou-se para ir para o aeroporto. As coisas estavam más a esse ponto. Em 27 de outubro de 1997, Eminem entrou no orgulhoso clube noturno Bird de Los Angeles e começou a derrubar os concorrentes, um a um. O M aguentava-se bem. Além de dizer coisas inovadoras e de ser muito engraçado, sabia troçar de si mesmo antes de alguém mais o fazer. Por isso, não se podia dizer mal dele por ser branco, pois ele já tinha dito mal de si por ser branco. Antes daquilo acabar, já o aplaudiam. Ele aceitou, era quem mandava. Eles tinham percebido isso depois do rap dele. Naquela noite era quem mandava no espetáculo. Eminem sobreviveu aos primeiros 2 assaltos implacáveis e avançou para os quartos de final. O sucesso parecia estar ao seu alcance. O que se queria era que ele fosse a Los Angeles e triunfasse, que fosse espantoso e melodramático, mas isso não aconteceu. Ele não ganhou. Teve de ser o público a votar e a decidir. Havia um rapper californiano que era muito bom, era o favorito da cidade dele. No público não havia gente de Detroit. Vi as imagens. O público fica doido quando o Eminem canta. Não percebo porque não ganhou. Eminem tinha perdido a batalha que não podia perder. Porém, antes de a noite chegar ao fim, o destino teria uma notável reviravolta. Ele ficou danado. Foi para os bastidores e tinha com ele as fitas de demonstração. Um miúdo pediu-lhe que lhes mostrasse e ele mandou-o embora, danado por não ter ganho aquela prova tão importante. E agora aparecia-lhe um chato de um miúdo a pedir-lhe a fita. Mal sabia que esse fã misterioso faria de uma noite de derrota uma enorme vitória. E que aquela prova transformaria Marshall Mathers, de amador, em mega estrela. Durante 10 anos, Marshall Mathers tinha-se esforçado por tornar-se conhecido no panorama do underground do hip-hop de Detroit. Mas estava longe de ser uma estrela. Com uma filha recém-nascida, Marshall trabalhava em restaurantes para sobreviver. Em 1997, tinha entrado num concurso de hip-hop em Los Angeles chamado As Olimpíadas do Rap e tinha perdido.
Depois disso, Eminem tinha sido abordado por um fã misterioso que lhe tinha pedido uma demo. Esse fã trabalhava numa grande editora discográfica, Interscope Records. Um estagiário da Interscope ouviu uma das fitas. Esta foi parar o gabinete da Interscope. E Jimmy Iovine, diretor da editora, ouviu-a. O Jimmy entregou a fita ao Dr. Dre, que a ouviu e disse que tinham de chamar aquele miúdo. Dr. Dre era Andrew Young, um produtor lendário de hip-hop e rapper, que tinha assinado contrato com a Interscope Records. O Dr. Dre tinha se tornado conhecido como um membro dos Niggas with Attitude, que tinham estabelecido o gangster rap, o hardcore rap, e que quando eles tinham desfeito tinha assinado o contrato com a Interscope Records e feito o seu primeiro álbum, The Chronic. Talvez seja o mais importante álbum de hip-hop já publicado. Entretanto, em Detroit, os produtores dos seus primeiros discos receberam um telefonema de alguém da Interscope. Foram ter com ele e disseram: A Interscope quer marcar uma entrevista consigo. O Eminem disse: uma entrevista? Está bem. O produtor disse-lhe: sim, querem que fales com um doutor. O Eminem só disse: estás a gozar comigo? Sabia muito bem quem era esse doutor e que ia ter uma entrevista com ele muito em breve. Penso que quando ele foi de avião a Los Angeles para falar com o Dre, sentiu-se quase em choque, como num sonho, sem acreditar no que estava a acontecer. O Dre tinha pensado que ele fosse negro e ficou pasmado quando ele entrou, um miúdo branco com ar de bem comportado. Ficou calado durante quase todo o encontro, não disse nada. Foi o Dre quem procurou quebrar o gelo, porque queria-o no estúdio, mas não achava que o Eminem gostasse dele. Por fim o Dre disse: o que há? Fala comigo. Estamos a ver se nos conhecemos melhor. Ele respondeu: o que esperavas, meu? És o Dr. Dre. Estou banzado, sem poder falar. Sei que faço rap, mas não consigo dizer uma palavra. Eminem não conquistou Dr. Dre com a sua sociabilidade, mas o produtor viu potencialidades. Contratou Eminem para a Aftermath, a sua editora subsidiária da Interscope, e levou-o para o estúdio. Trabalharam muito bem juntos. O Eminem ouviu algumas coisas que o Dre pôs a tocar e alinhou. Passaram 6 horas no estúdio e gravaram 3 canções. Uma era My Name Is. Gravaram My Name Is. O som do baixo é esquisito. E ele só dizia "Hi, my name is", sem parar. Todos gramaram aquilo porque era uma forma perfeita de se anunciar. Tudo encaixou muito depressa. Perceberam logo que tinham ali qualquer coisa. Em janeiro, a editora forneceu à MTV um vídeo para o single My Name Is. Se a estação televisiva aceitasse passá-lo, a carreira de Eminem arrancaria em pleno. Mas, inicialmente, a estação não sabia bem se o promissor rapper encaixaria na programação. Estávamos numa reunião musical a ver My Name Is e na sala ouvia-se rir alto. Os do departamento de música da MTV estavam a gostar, mas no fim da reunião nenhum sabia o que fazer com aquele tipo. Nessa época eu tinha criado um programa chamado TRL. Era a única hora da MTV em que os miúdos escolhiam os vídeos que passavam. Juntámos-nos como programa e dissemos ao departamento de música que gostaríamos de ter aquele vídeo, pois era perfeito para nós. Bastou passar uma vez para ser um enorme êxito. Quando saiu My Name Is, causou logo sensação. O vídeo estava em todo o lado e as pessoas compravam-no por causa daquele miúdo desordeiro e provocador. Ele contava a história da classe média baixa. Tinha crescido a ver má televisão, a comer junk food e a beber demasiado Mountain Dew. E tinha posto tudo isto num hiper desenho animado, que era muito divertido. Víamos o tipo de personagem e ator que o Eminem queria ser num vídeo, tonto e estúpido, para fazer entender a sua identidade, a sua personagem. Era como percorrer os canais todos depois de tomar crack. Resumia bem aquela época e com uma voz que nunca tinha sido ouvida no hip-hop. O vídeo não só agradou aos fãs, como provocou uma reação sem precedentes nos meios de informação. Mandaram-me escrever um artigo de 300 palavras acerca do vídeo. Subitamente disseram-me que esse artigo seria anunciado na capa e que eu tinha de ir a Detroit. Ele apareceu na capa da Rolling Stone antes de o álbum sair. Até ali, nenhum rapper tinha aparecido na capa da Rolling Stone antes de o álbum estrear.
My Name Is deu tanto que falar que, quando por fim The Slim Shady LP apareceu nas lojas em 23 de fevereiro de 1999, teve logo sucesso. O álbum vendeu mais de 1/4 de milhão de exemplares, só na primeira semana. Quando Eminem agradou, foi com força. Quaisquer que fossem as dúvidas da indústria discográfica acerca de publicar alguma coisa daquele tipo, as pessoas ficaram doidas. Inicialmente o Eminem confundiu as pessoas, porque não se esperava que fosse tão bom como era. A sua capacidade para pegar numa frase, virá-la do avesso e ser engraçada e duro e sensível, não sei quantos rappers negros ou brancos são melhores do que ele. Na altura, o agente artístico tinha-lhe marcado 3 atuações em 3 clubes de Nova Iorque. Aquilo estava num alvoroço, receava-se um motim. Foi uma loucura, foi o início do fenómeno Eminem. O comboio estava em andamento. Fiquei muito feliz por ele, sobretudo por ele ter levado outros com ele. Levou o Proof na digressão, os dois atuavam sempre juntos e penso que para o Eminem isso era muito importante. Marcaram-lhe mais atuações do que ele poderia fazer, mas fê-las. Por exemplo, fez a digressão Warped, em que atuava para miúdos brancos do punk rock, e depois na mesma noite atuava nos clubes de hip-hop. Foi se tornando cada vez mais famoso e tendo cada vez mais sucesso. Todas as revistas o queriam na capa. Nesse ano ganhou um Grammy de melhor álbum de rap. O M mudou de um dia para o outro. Falava de não conseguir dar presentes de Natal à filha nos primeiros 2 anos, mas subitamente dava-lhe tantos presentes que ela só os abria e dizia: "Este também é para mim? Meu Deus!" Ele dizia que ela não tinha nascido com uma colher de prata na boca, mas que agora tinha uma. O jovem que tinha combatido a solidão e conflitos familiares e que poucos meses antes mal conseguia sobreviver, era agora uma celebridade em todo o mundo, com um álbum de enorme sucesso. Porém, as letras agrestes e conflituosas que o tinham tornado uma estrela iriam atear uma tempestade de fogo. Após 10 anos a lutar por deixar a sua marca como rapper, Eminem tinha-se erguido do underground do hip-hop de Detroit para conhecer fama fenomenal com o seu disco de estreia numa editora importante, o The Slim Shady LP. A sua vida pessoal também parecia estar a melhorar. Em 14 de junho de 1999, casou com Kim Scott, a namorada do liceu. Mas o casamento esteve longe de ser como nos contos de fadas. Penso que ter casado foi talvez um esforço para mostrar que estava empenhado nela e que ela era a sua vida, que a filha de ambos era a sua vida. E penso que ele esperasse consolidar essa união e que ela se sentisse mais segura acerca disso. Ouvi os amigos dele contar que, quando ele dava uma festa pela saída de um álbum, se houvesse uma rapariga por perto, a mulher fazia uma cena e saía dali. Em 2000, a relação turbulenta de Eminem com Kim teve uma reviravolta violenta à saída do Hot Rock Café em Michigan, quando Marshall teve um acesso de raiva ciumenta. O Marshall esperou no exterior de um clube em que sabia que ela estava. Tinha a visto beijar um sujeito no parque de estacionamento e ameaçou o sujeito com uma arma supostamente descarregada. Levantem-se. Eminem foi preso, acusado de agressão e de ter uma arma escondida. O que tem a dizer a acusação de que levava uma arma escondida? Sou culpado. Condenado a 2 anos de liberdade condicional, Marshall escapou por pouco a uma pena de prisão, mas o seu casamento não teve tanta sorte. Depois de apenas 1 ano como marido e mulher, Marshall e Kim pediram divórcio. Entretanto, o seu relacionamento com a mãe Debbie era cada vez mais conflituoso. A mãe processou-a em $10 milhões. Achava que ele a tinha insultado no primeiro álbum, que tinha dito mal dela, que ela era drogada e outras coisas. Afirmava que isso a tinha desvalorizado. A ação que Debbie tinha movido por difamação acabou por ser resolvida por $1.600, mas Eminem ainda não tinha parado de defender as suas letras explosivas. Ele tinha se tornado um fenómeno tão grande que aquele disparate da controvérsia tinha de acontecer. O Eminem ficou debaixo de fogo por causa das rimas agrestas e explícitas que escrevia.
Não facilitava a vida a ninguém, pois dizia: levo a minha mulher e mato-a. A canção dizia isto, não podemos negar que é o que dizia. O assunto e os temas com que faço rap continuam a ser underground, entendem? Continuam a ser crus. Não procuro polir o que digo. Quando compro um álbum de Slim Shady, é Slim Shady que levam. Não são passarinhos nem abelhinhas. A revista Billboard e o Timothy White, que na altura era o chefe de redação, quase fizeram uma cruzada de falarem dos perigos que o disco do Eminem representava, que era a pior manifestação de todas as coisas más que aconteciam no hip-hop. E isto vinha de dentro do mundo da música. Não tenho de fazer cedências no meu estilo por ninguém. Ali estava um miúdo branco a dizer coisas que os rappers diziam havia já vários anos. Mas penso que viram nisso um problema, e agora havia aquele sujeito, parecido com o filho de qualquer um, e havia os miúdos americanos brancos dos subúrbios a comprar os discos dele, o novo porta-voz de uma geração, que dizia coisas controversas. Penso que subitamente isso tornou-se um problema. Gosto muito dessa controvérsia toda. Mexemos com as pessoas. Esperem até ao próximo disco. O segundo álbum de Eminem, o The Marshall Mathers LP de 2000, teve ainda mais sucesso, comercialmente e junto da crítica. Vendeu 1,7 milhões de discos na primeira semana. Bateu o recorde de álbum de hip-hop a vender mais rapidamente numa semana, que até ali era da Britney Spears com Baby One More Time. Mas não vendeu só mais exemplares. O álbum provocou uma reação ainda mais feroz da crítica. A nova ronda de críticas ao Eminem focou sobretudo a faceta homofóbica do que ele escrevia. Epítetos, imagens e linguagem negativa acerca dos homossexuais. Grande parte das suas letras são insultos de pátio, de recreio de escola. Muita linguagem sem freio. E ele atira calúnias homofóbicas. O Eminem viu a palavra maricas como sendo muito diferente. Dizia que significava outra coisa e que não tinha nada contra os homossexuais. Muitos grupos, como a Aliança dos Gays e Lésbicas contra a Difamação, ficaram muito ofendidos. Houve manifestações e pediu-se que a sua música fosse proibida. Aquilo deu muito que falar. Ele tornou-se sinónimo de misoginia e homofobia. Ele é alguém que cospe veneno para ganhar dinheiro. As coisas foram ao rubro com as indigitações que ele teve para os Grammy com esse álbum. A entidade que governava o mundo da música apoiava-o e indigitava-o para prémios. E isto bastou para que a Aliança dos Gays e Lésbicas contra a Difamação se manifestasse contra os Grammy de 2001. Na noite de 21 de fevereiro, Eminem chegou ao Staples Center de Los Angeles. Tinha sido indigitado para 4 prémios, porém, enquanto no interior do edifício a expectativa crescia, no exterior a pressão dos manifestantes aumentava. Para os manifestantes gay, Eminem nem devia ser considerado para um prémio. Tal é a sua raiva contra os que veem como letras anti-homossexuais. Mas, nessa noite, quando subiu ao palco, Eminem respondeu aos manifestantes de uma forma surpreendentemente conciliatória. A resposta dele foi atuar em palco com Elton John. Ela é talvez a mais destacada estrela pop gay e aceitou. Se o Elton John cantava com ele, estava tudo bem. No fim da canção, deu-lhe a mão. Ele é um homem, eu sou um homem, e está dito. Querem mesmo acusar-me de homofóbico quando atuo com o Elton John? Eminem tinha conseguido desfazer a controvérsia. Além disso, recebeu 2 Grammys, um deles o segundo de melhor álbum de rap. A sua carreira vingava, mas ele iria sofrer um golpe pessoal que lhe poria a vida a rodopiar. Marshall Mathers tinha sobrevivido a uma juventude de alienação e pobreza e subido na hierarquia do underground do hip-hop de Detroit. A sua relação com o influente produtor Dr. Dre tinha-o tornado numa celebridade internacional, com a saída do seu disco de estreia numa editora importante, o The Slim Shady LP. Em 2002, Eminem foi protagonista num filme de fundo da Hollywood baseado na sua vida, intitulado 8 Mile, e até ganhou um Oscar de melhor canção. Foi espantoso que o Eminem, rodeado de tanta controvérsia e hostilidade, ganhasse um Oscar. Foi espantoso. Publicou mais 3 álbuns, cada um mais popular do que o anterior.
The Marshall Mathers LP, o The Eminem Show e o quarto disco Encore venderam-se em quantidades incríveis, mais de 60 milhões. O primeiro disco de Slim Shady LP deu tom. Mas enquanto a carreira avançava, a vida pessoal de Eminem parecia presa numa repetição sem fim. O Em e a Kim têm uma relação de amor-ódio. Têm um estranho vício do casamento. Assim, quando casaram pela segunda vez, só estiveram casados 82 dias, até se divorciarem outra vez. É cativante terem-se esforçado durante tanto tempo. Pensávamos, é um tipo a sério que tenta fazer resultar a relação que tem com a mãe da sua filha, apesar de ser totalmente destrutiva para ambos. O relacionamento de Eminem com a mãe, Debbie, continuava a ser instável. Mas em 2006, Marshall teve um gesto surpreendente. Com o tempo, tentou reconciliar-se com ela. Quando ela apareceu com cancro, ele ajudou a pagar uma parte dos cuidados médicos. Não creio que ele se afastasse completamente dela. Nas entrevistas dizia, ela é horrível, também a odeio, é a minha mãe, amo-a, o que posso fazer? Há um familiar que tem permanecido uma fonte constante de felicidade. A filha Hailey Jade. Hailey Jade não lhe dá desgostos. É a menina dos olhos dele. Ele é um pai muito consciencioso e leva esse papel muito a sério. Partilha com a Kim a tutela da filha, mas põe esta num pedestal e quer o melhor para ela. Ela é a única coisa pura na sua vida e ele quer para ela muito melhor do que teve da mãe. O outro elo inquebrável da vida de Eminem era a amizade de 20 anos com Deshaun Holton, também conhecido por Proof. Em adolescentes tinham se tornado amigos através do amor em comum pelo hip-hop. E mesmo quando a carreira de Eminem tinha arrancado, ambos eram inseparáveis. Mas em 11 de abril de 2006, a sua amizade foi interrompida. O Proof estava num bar em 8 Mile e começou a discutir com alguém. O Proof foi baleado e morto num tiroteio em Detroit. Foi uma discussão ridícula num bar aberto até tarde numa zona má da cidade que tinha um historial de violência. Foi por causa de um jogo de bilhar e ele foi baleado e morreu. Foi trágico e sem sentido. Com apenas 32 anos, Deshaun Holton foi sepultado em 18 de abril de 2006 na Capela Fellowship em Detroit. A igreja de 2.000 lugares encheu-se de fãs e individualidades do mundo da música, entre elas Dr. Dre e o rapper 50 Cent. Mas ninguém sentiu tanto esta perda como Marshall Mathers. Vi o Eminem de passagem. Via-se que estava em choque. Penso que nem acreditava que o amigo tinha morrido. O Proof era como um irmão para ele. Tinham crescido juntos. Não era só o hip-hop, eram mesmo muito amigos. Numa vida repleta de tragédias, instabilidade e atribulações económicas e educativas, a morte do Proof foi talvez uma das coisas que mais lhe custaram e ele demorou a recuperar. Afetou muito Marshall, que desapareceu durante um ano. Nem saía de casa. Eminem manteve-se praticamente em reclusão na sua casa de Detroit durante mais de um ano. Foi um período de muita reflexão, que produziu o livro de memórias do A.I.M., uma retrospectiva da carreira e vida do jovem, agora com 36 anos. Passaria mais um ano até que Eminem publicasse um novo single. Crack a Bottle saiu na primavera de 2009 e a reação foi imediata. O single Crack a Bottle vendeu 418 mil downloads na primeira semana. Bateu todos os recordes. O que Eminem fará com o resto da carreira continua a ser uma incógnita. Mas o rapper que lutou para abrir caminho no underground do hip-hop de Detroit, lutou contra a pobreza e conflitos familiares e que surgiu como um dos artistas de rap mais vendidos, já deixou uma impressão duradoura. O Eminem é um fenómeno. Penso que é um dos maiores artistas do meu tempo a muitos níveis. Tenho de reconhecer que é um irmão fixe. Ele incita-me. Quando ouço os versos dele, tenho de escrever. É um miúdo branco que veio da classe trabalhadora. A sua arte reflete essa experiência real. Ele não finge ser o que não é. E conseguiu gravar criativamente a sua verdade.
Está numa idade em que talvez já tenha superado muitas das questões que inicialmente o impeliam. Aquela raiva toda. É um tipo inteligente, talentoso e sentimos a sua falta. De certo modo, enfrentou uma grande batalha internacional. Enfrentou todos os que disseram mal dele. Tornaram-se como que os seus adversários daquele clube de Detroit. Quanto mais me baterem, com mais força lhes baterei. É a cultura da batalha. Nessa batalha do Eminem contra o universo, é nítido que ele ganhou. Não há maior do que ele. Versão portuguesa via satélite.